O que você acha que significa o termo lavagem cerebral? Ter a memória apagada, como a do Wolverine? Se tornar uma espécie de robô que cumpre os desejos e ordens de um político, religioso ou autoridade militar? Receber choques e microchips implantados em seu cérebro? Bom, de acordo com Kathleen Taylor, uma pesquisadora da Universidade de Oxford, lavagem cerebral é uma aplicação de técnicas psicológicas comuns, mas em um nível extremo e coercitivo. Ou seja, a situação pode variar entre você nem perceber o que está acontecendo a sofrer vários tipos de tortura, agressão e pressão psicológica. Das 3 formas de se realizar uma lavagem cerebral, de maneira forçada, em grupo ou por meio da mídia, a última é a mais conhecida e você tem contato com ela o tempo inteiro, só não percebeu ainda. Ou você pensou que isso nunca aconteceu com você antes? Quer um conselho de amigo? Fique por aqui para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Depois que você terminar de ver esse vídeo, tudo vai fazer muito mais sentido e você saberá como proteger a sua mente. Eu sou Antônio Bocco e prepare-se então para descobrir 5 curiosidades bizarras sobre a lavagem cerebral. Número 1. Um caso real. Na década de 70, uma jovem americana e milionária de 19 anos, chamada Patty Hearst, estava se preparando para se casar e se formar na faculdade. Mas então, a surpresa. Ela foi sequestrada por um grupo chamado Exército Simbionês de Libertação. Após 2 meses como refém, ela reapareceu. Só que ninguém esperava que fosse armada com um rifle, uniformizada e se tornasse uma criminosa. A garota havia se tornado uma guerrilheira, junto com os membros que haviam sequestrado ela. 18 meses depois de realizar assaltos e outras atividades com esse grupo, ela foi capturada pela polícia. Sua explicação para tudo isso foi que ela havia sofrido uma lavagem cerebral, após ficar 57 dias trancada em um armário, recebendo agressões físicas e psicológicas. Só que essa justificativa não convenceu a justiça, e Patty foi condenada e presa. Em 2001, ela conseguiu receber o perdão do Estado e foi solta, mesmo após várias especulações para descobrir o que motivou a jovem a fazer tudo o que fez. E mesmo que a justiça não tenha aceitado sua explicação, o caso de Patty Hearst é sempre citado como um exemplo de lavagem cerebral forçada. Número 2. Manipular a mente de um grupo. Se alguém te pedisse para dar um exemplo de lavagem cerebral em grupo, qual você diria? A autora do livro Lavagem Cerebral, a ciência do controle do pensamento, cita um sistema que transforma pessoas comuns em agentes capazes de matar, mesmo quando foram ensinadas desde pequenas que matar é errado. Sabe qual é esse sistema? As Forças Armadas. Você sabe que a formação militar passa por etapas rígidas de rotina exaustiva, pressão psicológica, punições agressivas, regras e definições de um inimigo. E essas características são praticamente as mesmas que os ex-prisioneiros dos campos das guerras na Coreia e na China sofriam. Os ensinamentos militares e religiosos da Al-Qaeda, por exemplo, são ainda mais extremistas, pois eles formam indivíduos dispostos a darem a vida pela causa que estão lutando. Um outro exemplo de lavagem cerebral aconteceu em 1967, na Califórnia, e deu origem ao filme alemão A Onda. Um professor de história quis explicar para sua turma o que era fascismo, só que de uma forma diferente. Ele simulou esse regime com seus alunos, se proclamou líder, definiu um nome, símbolo, cumprimento e uniforme para o grupo. Tudo muito parecido com os símbolos do nazismo. Os alunos acreditaram tão cegamente nessa experiência que já não conseguiam mais diferenciar a simulação da realidade. E o que é pior, tudo baseado em fato verídico. Número 3. Forçado e torturado. Você já ouviu falar do projeto Montauk, aquele que a personagem Eleven da série Stranger Things fazia parte? Você pensou que tudo não passava de ficção, não é?
mas já ouviu algo sobre o MK Ultra. Ele realmente existiu e o método de lavagem cerebral por tortura e força foi o mais utilizado nos experimentos desse projeto. Já falamos sobre esses dois assuntos no canal. É só clicar no link aqui na descrição para saber mais. O objetivo do MK Ultra era identificar e desenvolver drogas, apagar e implantar memórias, realizar interrogatórios com torturas, forçar confissões com pressão psicológica, hipnose, abuso sexual e verbal. Após tudo isso, a pessoa se tornava completamente aberta a receber ordens e responder perguntas sem questionar. Durante a Guerra da Coreia, muitos militares americanos foram capturados e, após um período em terras inimigas, eles voltavam lutando pelos ideais comunistas, ideologia completamente oposta à do governo americano. Praticamente todos haviam sofrido severas torturas físicas e, assim, com a mente fraca e cansada, eles eram manipulados com maior facilidade. Número 4. Lavagem cerebral das marcas. Estamos rodeados de propagandas e apelos de consumo o tempo inteiro. Seja nas redes sociais, na televisão, na rua, no ônibus ou nos carros, é quase impossível passar um único dia sem comprar algum produto de uma marca. Se você decide assistir um filme ou uma novela, vai ser bombardeado com propagandas de vários produtos, alguns de forma sutil ou não. Você sabia, por exemplo, que em cada cena do filme Clube da Luta aparece um copo da Starbucks? Mas alguns são tão discretos que você mal percebe. Esse tipo de ação se chama mensagem subliminar. Em algumas novelas, a propaganda já é mais explícita e, em muitos casos, os próprios atores falam sobre o produto ou mostram ele na cena, o que é conhecido como merchandising. Um dos homens mais influentes do mundo, chamado Martin Lindstrom, escreveu o livro chamado Os Truques que as Companhias Usam para Manipular Nossa Mente e Nos Persuadir a Comprar. E nesse livro, ele fala sobre a lavagem cerebral das marcas. Um exemplo que ele cita é de uma ação da Apple, quando ela recrutou alguns adolescentes para ajudar a levar os seus colegas para os eventos da marca. Em troca, eles ganharam iPods. Algumas empresas usam meios tortuosos para iludir seus consumidores, e isso faz com que soframos uma lavagem cerebral, até mesmo de quem está próximo de nós. Número 5. O lado bom. Talvez. Existem muitas pessoas que defendem o uso de lavagem cerebral para recuperar sanidade mental de pedófilos, estupradores e serial killers. Um caso bastante famoso disso é do personagem Alex do filme Laranja Mecânica, só que ele não foi curado completamente. Mas de acordo com alguns estudos de duas universidades, uma nos Estados Unidos e outra na Holanda, é possível utilizar técnicas de estímulos cerebrais para diminuir o racismo, o sexismo em voluntários. Isso gerou uma grande polêmica na área, pois vários especialistas têm discutido sobre os limites éticos para esse tipo de terapia. De acordo com a pesquisadora Kathleen Taylor, tudo vai depender das crenças das pessoas para julgar isso. Você acha que é possível curar uma mente doentia por meio de lavagem cerebral? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!